vai ficar daqui para frente. O inimigo da forma. Então, por que é o inimigo da forma? Porque, ao contrário do sétimo raio, que expressa na forma, o sexto raio nega a forma. Né? A gente vê isso nas nossas religiões. Porque ele, justamente por ele enxergar essa realidade superior, e ele quer, então, viver essa realidade. Ele ainda não associa a matéria como uma expressão do divino. Ele ainda considera essa dualidade, né? A matéria como algo que é ruim, que é pecaminoso, que não é sagrado. O guerreiro em marcha. Então, de novo, né? Falava no começo que o Marte, né? A energia marciana é uma energia de sexto raio. Então, o sexto raio tem a ver com guerrear, tem a ver com batalhar, com entregar mesmo a vida, com marchar para o seu ideal. O portador da espada do Logos. Então, também a gente pode entender, embora a gente possa associar a espada como um elemento talvez mais de quinto raio, porque tem a ver com discriminar, né, com separar uma coisa da outra, mas também aqui no sexto raio tem mais a ver com empunhar a espada, mas num sentido mesmo de entrega, né, de conexão com o alto, não tanto de discriminação, como seria do quinto raio. O sustentador da verdade, então também aquele que sustenta, que cria esse campo, aí já não também num aspecto mais positivo, né, de sustentar essa conexão, né? O crucificador e o crucificado, então a gente sabe também que a cruz é um símbolo do cristianismo, a cruz é um símbolo do alcançar o sagrado e compartilhar, né, aqui com quem está no plano material. O quebrador das pedras, também essas pedras que impedem, né, o caminho, a expressão. O flamígero imperecido. Então, também, de novo, né, uma associação com essa flama, com o fogo que queima, com o calor que eleva, com a aspiração ardente, que é uma outra característica ou qualidade do sexto raio. O que nada pode desviar. Então, é aquilo, ele enxerga a meta e ele vai na meta. Né? Ele vai e nada desvia ele do caminho. Ele entrega, como eu dizia, a vida para isso. Né? O regente implacável, a mesma coisa. Vai fazer aquilo que é correto. Vai reger. Então, não tem muito desvio. Né? O general do perfeito caminho. Também, mesma coisa. Né? É o general, de novo, um título do exército, né? Um título de guerra, que vai para o perfeito caminho. E o que guia aos 12. Né? No esoterismo clássico, a gente fala muito dos 7 raios, não fala muito dos 12. Mas tem escolas de pensamento dentro do movimento Eu Sou que falam de 12 raios. E eu participei de algumas e tinha aí uma conexão muito forte do sexto com o 12º raio. Talvez para nós não tenha tanta ligação, mas a partir, né, a gente sabe que a progressão espiritual é 1, 3, 7 e 12. Então, o sexto raio tem essa relação também, né, que vai ser mais fortalecida, claro, no sétimo raio, mas também já é um caminho rumo a algo ainda mais abrangente, uma expressão ainda mais material, embora seja espiritual também. Alguma dúvida nesse trecho? Alguma contribuição? Algum insight? Não? Estão quietinhos. Então, vamos lá. De uma maneira curiosa, o Senhor do Sexto Raio sempre foi um amado enigma para seus 6 irmãos. Vamos ver. Isso está em relevo nas perguntas que lhe formularam certa ocasião quando se reuniram debaixo do olhar do Senhor, a fim de compartilhar seus planos para uma ação conjunta, divina e harmoniosa.
Eles formularam essas perguntas com um espírito de alegria e de amor celestial, mas com a intenção de lançar alguma luz sobre a qualidade quase desconhecida do seu amado irmão. Então, olha só que interessante, né? Nos outros raios, a gente viu afirmações através desses aforismos. E aqui a gente fica com algumas perguntas, de novo, né? Sem a gente ter a pretensão de responder essas perguntas, mas é importante a gente invocar a presença da alma grupal, seu amor, sabedoria, e deixar essas perguntas na mente grupal meio que invocando uma resposta que será evocada, então, pela alma grupal. Por que és vermelho de desejo? Por que és vermelho como o sangue? Diz, ó Filho de Deus, por que o seu caminho é avermelhado pelo sangue? Qualidade, poder para matar o desejo. Então, aqui a gente vê uma relação com o primeiro raio, né? Aí o segundo. Por que vira as costas para a esfera da Terra? É muito pequena? É demasiado pobre? Por que você a chuta como uma bola em um campo de jogo? Qualidade, depreciar o que não é desejado. Olha que interessante, uma outra característica muito forte, né, do sexto raio, que a gente falava, né, o sexto signo é o signo de Virgem, e se a gente for lembrar, o sexto trabalho de Hércules é aquele onde a gente vê a união, né, as Amazonas entregam o cinturão para o Hércules, só que ele vai lá e arranca delas. Elas representam a natureza animal. Então, aqui a gente vê que o sexto raio, quando ele não está na sua expressão mais plena, quando ele está na sua expressão mais material, ele tem aquilo que eu dizia, né, que a gente observa nos padres, nos monges, que é essa negação, né, do desejo. E aqui é depreciar o que não é desejado. Por quê? Porque o que é desejado é o que é visto, é o superior, né, é o espiritual. Então tem uma tendência a depreciar o material. Por que pregar a cruz desde a terra ao céu? A terra pode ser um paraíso. Por que subir na cruz e morrer? Qualidade, autoimolação. Também vou deixar um pouco aqui, mas faz sentido, né? Continua com aquilo que a gente falava. Agora, o quarto, né? Por que lutar contra tudo o que está ao redor? Não buscas, acaso, a paz? Por que te interpõe entre as forças da noite e do dia? Por que permanece impassível e sereno, incansável e sem temores? Qualidade, força e coragem. A gente sabe que o quarto raio é o raio das polaridades, né? Assim como é o sexto raio, que ainda divide muito o céu e a terra, né? Mas o quarto raio também é o que está no meio do caminho, né? Então aqui essa relação 4-6 fica ainda mais forte o conflito dual. E ao mesmo tempo depois, né? Permanece impassível, sereno, incansável e sem temores. Então aí quando já subiu uma oitava. Agora a relação com o quinto, né? Não vês Deus em tudo, a vida em tudo e o amor em tudo? Por que abandonar aqueles que você ama e conhece bem? Qualidade, poder de separar. Então a gente viu, né, que o quinto raio é o raio do conhecimento material, é aquilo que a gente sempre fala, né, o tibetano sempre fala, que é através do quinto raio que a gente vai enxergar o quinto reino. O quinto raio é quem traz a perfeição divina na matéria. A gente consegue enxergar isso. Então aqui nesse conflito, né, não vês Deus em tudo, o quinto raio vê, o sexto raio não, ainda separa, né? E depois
Podes parar as águas da sexta grande esfera? Podes parar o dilúvio? Podes recuperar o corvo e a pomba? Podes tu, o peixe, nadar livre? Qualidade, subjugar as águas da natureza emocional. A gente viu que, assim como Virgem, Peixes é também um signo que expressa sexto raio. Foi, né, nessa era de Peixes, a grande expressão do sexto raio. Peixes é o signo do Salvador, aquele que traz o sexto raio, mas também aquele para o qual o sexto raio se direciona, né, em devoção, em aspiração. Vou ler esse pedacinho, tá? Este marcante raio de devoção ao ideal e o raio de entrada de ordem mágica e organização, né, do sexto faz a ponte para o sétimo, são em grande parte responsáveis pelo tipo de consciência do homem de hoje, que é essencialmente devoto ao ponto do fanatismo, pelo que pode ser a meta atribuída à sua vida, seja alcançar o discipulado ou começar uma família, adquirir dinheiro, obter propriedade ou qualquer outro objetivo ao qual dedica seu tempo e energia. Então, essa é uma qualidade do sexto raio, né? Claro que se errar a mão, aí vira fanatismo, né? Mas é uma entrega, é um unidirecionamento, né? Isso é bem interessante, embora ele traga uma dualidade, é diferente do quarto raio, né? Que fica transitando numa polaridade para outra. Ele tem uma dualidade, mas ele sabe para onde ele se dirige. Em qualquer área, ele dedica tudo o que é e tudo o que possui. O homem também é essencial e, inerentemente, quem produz a lei e a ordem, que são características do sétimo raio, né? Mas essa qualidade só agora está começando a fazer sentir sua presença. Isso ocorre porque a raça humana está finalmente se centrando mentalmente. Por isso temos hoje no mundo as mesmas e variadas tentativas de corrigir questões comerciais, nacionais, econômicas, sociais e outras, para produzir algum sistema e ordem e alcançar a reorganização de energias, com o fim, ainda não conscientemente compreendido, de inaugurar a nova era. Então, olha que interessante, né? Por exemplo, a gente viu ditaduras. Ditadura é uma expressão de sexto raio. A gente viu ditaduras na Europa Oriental, a gente viu ditaduras aqui, né, na América Latina, e a gente vê outras formas ainda, né, presentes em países orientais hoje, por exemplo, né, alguns países árabes também vivem praticamente num esquema de ditadura, e a gente vê de tempos em tempos outras forças surgindo, não que elas façam da maneira certa, mas outras forças surgindo para tentar harmonizar, tentar ordenar, né? Tentar trazer uma organização para todos os países, para a humanidade como um todo. Então é interessante a gente ver, né, uma tendência ainda muito forte de sexto raio, mas a gente vê cada vez mais movimentos querendo organizar, reclamar, falar, né, trazer novas perspectivas, claro que ainda sem sabedoria, mas é interessante observar esse movimento do sexto e do sétimo raios ao mesmo tempo, né? Aí ele continua. No entanto, devido ao deficiente controle mental e ignorância quase universal acerca das leis do pensamento, e aqui se desconhece completamente sua natureza, ou seja, a natureza da mente, né? O homem trabalha cegamente. Os ideais pressentidos, sexto raio, não são corretamente interpretados pela mente e nem aplicados de forma adequada e geral, que aí seria uma qualidade do sétimo. Daí a confusão e a experimentação caótica que está em curso. E também a imposição de uma autoridade pessoal para reforçar a ideia a um indivíduo do ideal. Então, esses poucos visionários, né, que enxergam em alguma medida, mas enxergam de forma distorcida,
porque a mente ainda não está clara para compreender, e aí se a mente não compreende, fica difícil ensinar, né? Fica uma visão que é real, em alguma medida, mas que é originária desse contato, né? Então, fica muito difícil magnetizar os outros, ensinar aos outros a partir de uma experiência que é, muitas vezes, pessoal. E aí, então, o que acontece? Quando esse indivíduo percebe que o grupo não adere, ele se faz uso do seu poder, da sua dominação, muitas vezes pela força, né? Então, a gente, que é uma expressão, né, de ditadura ou de um governo autoritário, é mais ou menos o que acontece. Então, é bem interessante a gente perceber isso e a gente entender que a melhor forma da gente contribuir com esse cenário caótico em nossas vidas pessoais, grupais, é realizar a transferência da nossa polaridade emocional para a polaridade mental. É a melhor forma que a gente pode contribuir com esse cenário caótico nacional e planetário que a gente se encontra por conta dessas duas qualidades de raio que são tão complementares, mas que numa esfera inferior, né, de desenvolvimento, são tão contrastantes ou muitas vezes até opositoras. Tudo bem até aqui? Alguma contribuição, alguma fala que possa expressar uma qualidade aí para o grupo, para a reflexão grupal? Então, vou seguindo aqui. O que se necessita atualmente é um sólido ensinamento sobre as leis do pensamento e as regras que regem a construção dessas formas de pensamento, que devem incorporar as ideias enviadas a partir da mente divina universal. Os homens devem começar a desenvolver a ordem necessária nos planos subjetivos da vida. Quando isso for feito, teremos um importante grupo de homens que se ocuparão com assuntos mundiais ou com a tarefa do governo em todos os seus ramos, ajudados no plano astral, no plano mental, perdão, por pensadores treinados, para que haja uma correta aplicação e um correto ajuste do plano. Isso ainda está muito longe, em razão das deformações e distorções que existem na Terra, sobre o plano tal como existe no céu, empregando a fraseologia cristã. Então é aquilo que nós falávamos, né, da importância da polaridade na mente, da importância da gente, por exemplo, fazer um estudo como esse, sobre psicologia, sobre política, sobre saúde e cura, como a gente faz, né? A gente está, em alguma medida, como grupo, criando formas de pensamento que vão fortalecer não só a gente, óbvio, tem muitos grupos, graças a Deus, no mundo, ainda poucos em relação ao percentual da humanidade, ao total da humanidade, mas aqui nesse parágrafo a gente reconhece a importância de trabalhar a mente e de começar a entender energia de sétimo raio, né? Como que se constrói um trabalho mágico, como que se constrói formas de pensamento que vão ficar aí na psicosfera planetária e aí então poderão ser utilizadas pelos grandes seres. E aí então, né, com isso se formando igual a chuva, em algum momento vai se precipitar. E aí o que vai se precipitar? Na presença, na expressão de grandes seres, que é a exteriorização da hierarquia. Aí grandes seres que vão poder, aqui como ele diz, né, ó, quando isso for feito, teremos um importante grupo de homens que se ocuparão com os assuntos mundiais ou com a tarefa do governo em todos os seus ramos. Então, o que é isso? Vai se precipitar, então, a exteriorização, como o tibetano fala, né, da exteriorização da hierarquia, vão se exteriorizar membros potentes, discípulos avançados, talvez iniciados, de todos os ashrams, que aí, então, vão trabalhar não como agentes subjetivamente, mas de forma prática nos assuntos mundiais. Obviamente que estarão amparados por outros trabalhadores também achâmicos, mas que não se ocuparão com a exteriorização, se ocuparão
com o trabalho subjetivo mesmo, de construção de formas de sustentação nos planos internos. Como estamos? Alguém? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Estou preocupado já, estou falando sozinho. Sim, não tá, não. É que agora que eu consegui resolver o problema do Zoom. Tá, Pode continuar. então tá bom. A compreensão de que se necessitam no mundo pensadores iluminados e trabalhadores subjetivos induziu àqueles que guiam a dirigir, de certa maneira, as energias espirituais entrantes, o que trouxe a formação em todas as partes de grupos esotéricos. Olha que legal, então já está acontecendo isso, né? E ainda mais agora, esse livro tem 80 anos. Também conduziu à publicação da massa de literatura mística e oriental sobre meditação e temas análogos, que agora inundam o mundo. Hoje em dia, muito mais, né? Do que nessa época. Até por conta do advento da internet, né? Dos devices todos, né? A gente tem na palma da mão o celular, o tablet, o computador, a televisão, a internet. Então, olha que bonito, né? Esse movimento aí e o que gerou isso, né? Olha que bonito a causa, né? A compreensão de que se necessitam no mundo pensadores iluminados, trabalhadores subjetivos. Então, é como se aqueles que guiam tivessem instrumentalizando pessoas normais como nós, que não somos muito evoluídos, mas que temos boa vontade. Então, isso fez com que eles se exteriorizassem em alguma medida, né? Não tanto no plano físico, alguns sim, mas muitos ainda não, mas fez com que houvesse esse impressionar das nossas mentes para a formação de grupos esotéricos, para a publicação de textos, né? Para a condução de grupos de meditação, como a gente faz. Muito interessante. Por isso, como trabalhador no lado interno da vida, aqui o tibetano falando, né? Me esforço para ensinar nesse tratado a nova psicologia e demonstrar ao homem qual é o seu equipamento. Então, por isso a importância, né, do autoconhecimento, da gente entender a nossa constituição material, espiritual, quais são os planos que a gente vive, quais são os corpos que a gente expressa, e quão apropriado é para o trabalho para o qual foi criado e o que ainda não foi compreendido. Então, né, todo o seu trabalho, né, é de explicação disso. Né? A gente vê que a primeira grande expressão ou exteriorização da hierarquia veio através da Blavatsky. Então, Blavatsky trouxe toda essa constituição que já estava presente no ensinamento védico indiano, mas ela trouxe para a grande massa e para o Ocidente. Né? Então, ela era... e é muito bonito o fato dela ser russa, né? Porque a gente sabe que o Dharma da Rússia é ligar o Oriente ao Ocidente. Ela é um próprio país que está presente na Ásia e na Europa. Então, também geograficamente, isso já é uma expressão. Então, é interessante a gente observar tudo isso. Né? E a Blavatsky nasceu na Rússia. Então, ninguém melhor do que ela para fazer essa ponte. Né? Mas a gente percebe que não há um treinamento discipular. Há muito conhecimento, há muita expressão, há muita luz, mas não há um treinamento discipular. Né? E é diferente do segundo, lógico, tinha que ser assim. Né? Aí, num segundo movimento de exteriorização da hierarquia, a gente vê o trabalho do tibetano, que é um trabalho de treinamento discipular. Né? Então, ele, embora traga muito conhecimento também, mas é complementar ao que a Blavatsky já havia trazido. Me parece, assim, a grande ênfase do trabalho do tibetano é o treinamento discipular, é oferecer ferramentas para que pessoas comuns como nós façamos a transição de aspirantes para discípulos, né? De probacionários
para aceitos, de aceitos para iniciados. Então, é muito interessante a gente perceber o tibetano aqui falando o texto do trabalho dele nesse contexto todo. No entanto, a força e efeito da influência do sétimo raio irá revelar o trabalho mágico, né? O trabalho de materialização. Os próximos 2.500 anos, a próxima era, produzirão muitas mudanças e se poderão fazer muitos dos chamados milagres. Por quê? Porque o milagre ele foi feito pelo Cristo como milagre porque ninguém consegue ver o que foi feito ali, né? Mas, na verdade, o que o Cristo fez, que a gente chama de milagre, foi um próprio trabalho mágico, né? No sentido não místico, mas no trabalho de expressar, né? Estados de saúde, de cura, de multiplicação no plano material, concebidos nos planos internos. Então, é esse domínio de todos os planos que o sétimo raio traz, que é conectar o propósito à expressão. Então, o Cristo, obviamente, tinha o domínio disso, e é o que a gente vai enxergar, né? Até uma própria previsão que ele faz. Vocês farão muito mais do que eu. Por quê? Porque dominarão a arte da materialização ou da expressão, né? Que a gente percebe na Idade Média com os alquimistas, né? Mesma coisa, transformar o chumbo em ouro. É a expressão de transformar a matéria em um receptáculo do espírito, né? Que é o que o sétimo raio faz. O que incluirá até mesmo mudar totalmente a aparência externa do mundo. Lógico, porque a conexão é com o interno, né? O externo só reflete essa conexão interna. Se modificar e desenvolver a vegetação e a vida animal, olha que legal. E se expressará grande parte do que está latente nas formas nestes dois reinos, animal e vegetal, pelo livre influxo e a inteligente manipulação das energias que criam e constituem todas as formas. O mundo mudou incrivelmente ao longo dos últimos 500 anos, a partir do Renascimento, né? E nos próximos 200 anos, as mudanças serão ainda mais rápidas e estarão mais arraigadas, porque o aumento dos poderes intelectuais do homem está tomando impulso. E homem, o Criador, está entrando na possessão, ou seja, está se apropriando dos seus poderes. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Tem bastante coisa, né? Deixa eu anotar aqui. Não estou achando o negocinho de pintar. Bom, mas tudo bem, foi aqui no sétimo raio. Aqui, achei. Vou pintar de uma outra cor. E aí, são 9 horas já. Como é que vocês estão? O que está reverberando? Se tem alguma dúvida, alguma contribuição, vou pegar um copo d'água, tá? Mas estou ouvindo, podem falar. Todo mundo quietinho, nenhuma contribuição, nenhuma dúvida? Um assunto tão legal, poxa. Paulo, pode falar? Claro, pode, estou tomando água. Não, é que como o meu Zoom está ruim, não sei. Você acha que esse momento político que nós estamos vivendo, toda a América do Sul, de alguma maneira, e principalmente o Brasil, já é um caminhar para uma resolutividade melhor? Já é o aparecimento de alguns pensadores que querem
provocar mudanças ou não? Nossa, é uma pergunta difícil, né? De Não, ajuda a responder. pensar, ajuda a pensar. Eu acho que é uma reflexão mesmo, né? Isso, Me parece que que tem um pouco disso, de um movimento já mesmo, é, de equilibração, né? De estar ainda muito polarizado e de aham, equilibração dessas polaridades. Ao mesmo tempo, eu percebo ainda muitas forças reacionárias presentes, né? E isso é involutivo, né? Então, a gente sabe que as forças reacionárias seguram a evolução, né? Então, nesse aspecto é bem material ainda. Então, como eu percebo, né? Percebo que ainda falta bastante consciência política, entender mesmo, né? O que a política faz. Ainda tem muito essa energia de sexto raio, de idolatria a um ou outro candidato. Isso é péssimo, né? Então uhum, mostra que ainda tem muito sexto raio, não tem muito sétimo, infelizmente, aqui no nosso contexto político, porque o que predomina é a dualidade, é a devoção, é o fanatismo, é a idolatria, que são todas qualidades de sexto raio ainda muito presentes, né? Mas eu penso que tem também um movimento, né, positivo, de equilibração aí disso tudo que a gente tá vivendo, e acho que ainda está um pouco longe, mas eu acho que tem um embrião aí desse já, movimento. já é um caminhar, já, pelo menos é uma visão de algo diferente. Será? Tomara, tomara. Porque eu vejo, por exemplo, esse movimento da Rússia, né? Você diz que ela tem o papel de união, É, Europa, África, Europa, mas, Ásia, né, Oriente e Ocidente. gente, exatamente. Mas nada acontece se você não provocar uma reação, no meu ponto de vista, assim, né? E eu acho que está se vivendo reações, não digo que positivas, mas que encaminham para Tem um você. movimento, né? Tem um É movimento, o sim. movimento, Tem um isso. movimento, é. Tá? É. Obrigado, Tatinho. Eu achei. Bom, acho que é isso, porque eu fico achando que não é à toa, não pode ser à toa que nós estamos vivendo momentos tão conflitantes, porque o conflito traz também, pode trazer respostas positivas, que eu espero que seja, mas também pode trazer coisas bem negativas, É. né? Acho que, E, acho que o mais importante, né, Rê, é a gente observar nisso tudo que está acontecendo uma uhum, oportunidade de ajudar na construção do Antacarana planetário. uhum, Porque aí sim, né, o tibetano sempre frisa o trabalho dos discípulos na Segunda Guerra. Aí a oportunidade pode ser aproveitada. Porque se isso, não isso. tem um canal construído, muito difícil. Porque o predominante é o emocional. Então vai ficar aí por quantos e quantos anos, séculos, essa energia emocional aí se retroalimentando. Então, sim, o Uhum, conflito ele traz uma oportunidade, mas se o caminho não está em alguma medida construído, a oportunidade não é aproveitada. uhum. Então, esse eu acho que é um ponto que, independente da gente tentar analisar com olhos de boa vontade ou não, que a gente quer fazer isso, né? Eu também Uhum. gosto. Se acreditar? O mais importante é a gente ser prático mesmo e aí aproveitar essa energia do sexto raio e trazer essa aspiração, essa devoção na construção do Antacarana, buscar uma polarização mental, porque como parte do novo grupo, né, construindo juntos ao redor do planeta esse Antacarana, porque senão a oportunidade não vai ser aproveitada, porque não tem, a humanidade por si só ainda não consegue dar esse pulo, precisa do novo grupo. Uhum. Como eu vejo, tá? Tá. Não quero polarizar aqui,
Mas eu vejo assim, hoje no mundo existe muito mais grupos, né, como a gente, preocupados em Sim, trazer uma elucidação, né? sim. Mas esta força ainda não é suficiente, né? Ainda ela é muito minoritária em relação à necessidade que nós temos, que nós estamos vivendo. Você acha? Eu acho que é possível, Rê. Eu acho que é possível, como se a gente pensar proporcionalmente, é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que as grandes revoluções da história aconteceram a partir de pequenos grupos pensantes. Então, eu acho que sim, é possível. Acho que é possível. Agora, eu acho que tem que ser feito o trabalho. Se não fizer, se quem é para fazer não fizer o trabalho, não vai acontecer. Não vai ter um milagre. Isso eu não acho. Não, uhum. Sabe? Eu acho que Não, a gente tem que saber que a oportunidade está dada, mas ela tem que ser vivenciada, né? E a gente pode se colocar no papel aí junto ao novo grupo de quem vai ajudar a promover grupalmente essa conscientização, a construção, tudo é a construção do Antacarana. Outro dia até mandei um textinho que eu foi. escrevi sobre o Antacarana. Acho que nem sei se fui eu ou se foi da Lúcia, mas está lá. Se não foi assinado Lúcia, fui eu. Porque é tanta coisa que eu até me confundo. Mas é sobre isso, no fim das contas. É a construção do Antacarana que vai ditar a qualidade de todos os outros movimentos. É o quanto a humanidade está construindo o Antacarana que vai ditar em que medida a nossa política está, em que medida o movimento artístico está, o movimento educacional, né, o movimento econômico. Por quê? Porque é a partir do Antacarana que vai trazer a conexão com as ideias e as qualidades transpessoais. Então, se o Antacarana não está feito, com o perdão da palavra, nós vamos continuar chafurdando na lama. E eu acho que vamos continuar. Um pouco Tomara que a mais. gente, que a gente consiga, né, construir esse Antacarana juntos. É, Ou seja, tem muito trabalho pela frente, né? Tem muito trabalho. é isso. Eu acho que é isso. É assim, é a gente saber que as oportunidades estão dadas. Olha que bonito, né? Todo esse movimento da hierarquia inspirando as mentes, inspirando as pessoas a levar a sabedoria do Oriente para o Ocidente. A gente aqui, né? Quantos de nós meditamos todos os dias ou estamos à frente de grupos, movimentos para isso, né? Então, como eu dizia, pessoas normais como nós, mas que estão sendo inspirados para fazer um trabalho diferente. Muitos grupos ao redor do mundo, muitos grupos inteligentes fazendo um trabalho muito bom. A oportunidade está sendo dada, a gente tem que trabalhar. Obrigada. Mais alguma contribuição ou alguma dúvida?